Hoje vamos falar de pintura. Antes da escrita, antes das cidades, antes de os filósofos discutirem o sentido da vida, o ser humano já pintava. Ou seja, antes da gente escrever bom dia, a gente já pintava bisão na parede. Mas quando tudo isso iniciou? Vamos começar do começo, literalmente. Em 1879, na Espanha, Marcelino Sanz de Saltuola estava passeando com sua filha e descobriu pinturas na caverna de Altamira. Imagina a cena, a filha dizendo: "Pai, tem um touro gigante no teto." Eram bisões pintados no teto, com volume e movimento. A comunidade científica da época não acreditou. Disseram que era moderno demais para ser antigo. E o plot twist? Eram antigas mesmo. Tinham mais de 36 mil anos, segundo datações de urânio-tório. Em 1940, na França, 4 adolescentes encontraram a caverna de Lascaux. Ali eram mais de 600 figuras, com aproximadamente 17 mil anos. Ou seja, adolescentes descobrindo coisas desde sempre. Minerais como óxido de ferro e carvão eram usados como tinta. Sem pincel profissional, sem loja de arte, sem curso online, sem tutorial no YouTube. E mesmo assim, impressionante. Ali nasce algo essencial. O ser humano percebe que pode registrar o mundo. Na Grécia Antiga, entre os séculos 5 e 6 a.C., a pintura começa a buscar equilíbrio, proporção e harmonia. Grande parte das pinturas gregas se perdeu, mas sabemos sobre ela por relatos de autores como Plínio o Velho e pinturas em vasos. Os gregos tinham uma obsessão, a ideia de beleza ideal. Não era só copiar a realidade, era aperfeiçoá-la. Se o corpo humano era bonito, o artista tentava torná-lo mais harmonioso ainda. A arte vira filosofia visual. Nada mal para quem inventou a democracia e o teatro. Os romanos herdaram muito da arte grega, mas acrescentaram algo fundamental: o realismo. Nas escavações de Pompeia e Herculano, soterradas pelo Vesúvio em 79 d.C., foram encontradas pinturas em murais incrivelmente preservadas. Essas pinturas criavam a ilusão de profundidade. Janelas falsas, colunas pintadas, paisagens imaginárias. Era quase um 3D da antiguidade. Os romanos queriam que a parede deixasse de ser parede. A pintura aqui começa a brincar com a percepção. Com a queda de Roma no século V, a Europa muda. A pintura medieval foca na espiritualidade. Ícones dourados, figuras frontais, pouca profundidade. Mas não é falta de técnica, é escolha. O objetivo não é mostrar o mundo físico, é mostrar o mundo espiritual. A arte vira ponte para o divino. No século XV, na Itália, a perspectiva matemática volta com força total. Filippo Brunelleschi demonstra princípios de profundidade em 1415. Leon Battista Alberti, em 1435, escreve De Pictura. Agora, a pintura tem teoria formal. Artistas estudam anatomia, luz, geometria. Leonardo da Vinci disse que pintura era uma ciência. E honestamente ele não estava exagerando. Aqui o homem volta ao centro da imagem. Em 1874, a primeira exposição impressionista em Paris causa muito escândalo. Os críticos odiaram, disseram que era uma obra inacabada. Hoje vale milhões. Ironia histórica funciona aqui? No século XX, com artistas como Vassily Kandinsky, a pintura se liberta da obrigação de representar objetos. Ela pode representar sentimentos. Pode ser cor, pode ser gesto, pode ser uma ideia. E a pergunta muda. Não é mais "isso parece real?" Agora é "isso me provoca algo?" A pintura ao longo da história moldou religiões, impérios, identidades culturais, a fotografia, o cinema, a própria publicidade. Ela ensinou nosso olhar a interpretar o mundo. Antes da câmera era o pincel, né? Antes do feed era o quadro na parede. Da caverna à tela digital, da rocha ao museu, a pintura sempre foi uma tentativa humana de vencer o tempo. Talvez pintar nunca tenha sido apenas sobre arte. Talvez sempre tenha sido uma tentativa elegante de dizer: eu existi. E se você parar para pensar, 36 mil anos depois,
a gente ainda está tentando fazer a mesma coisa, só que agora em alta definição. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, que aqui vai pintar muito conteúdo cultural. Valeu, galera!